Olá, amigos da Placar TV, começando mais um Redação especialíssimo. Afinal, não é todo dia que a gente recebe um campeão do mundo, campeão por seleção brasileira, também por clube, pelo Bayern de Munique. Uma honra para nós reencontrar uma figura que já esteve tantas vezes na página da Placar e hoje está aqui no nosso estúdio. Paulo Sérgio, obrigado, prazer recebê-lo aqui. Valeu, Luiz, Henrico. Prazer todo meu. Para me ajudar hoje eu tenho aqui o Henrico Benevenuti, nosso correspondente, colaborador da Placar. E vamos bater esse papo hoje, Paulo. Então, relembrando, né, um pouco, queria começar te perguntando sobre a sua relação com a revista Placar, que você certamente comprou quando era menino e aí depois já entrou na revista como jogador, primeiro do Corinthians, depois seleção, Bayern e tal. Qual é a sua relação com a revista? Você se lembra de matérias, assim, de fazer entrevistas? Cara, é lógico, a Placar, na minha época, sempre foi a top, né? Foi a que todo mundo queria estar, todo jogador queria aparecer na Placar, então, sem dúvida nenhuma, isso traz à memória boas recordações. E uma das recordações, como nós estávamos conversando, a última vez que eu estive na Placar, ainda que era ali na Marginal Pinheiros, ali, era com o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, né? Saudoso, falecido. Eu estive com ele num programa e foi muito legal, foi divertido o programa. E o que traz muita memória eram os pôsteres, né, cara? Que nós tínhamos, e a Placar sempre colocava o jogador da atualidade, do momento, e eu tenho alguns em casa lá, hein? Ainda temos os pôsteres. Recentemente saiu do Palmeiras e do Fluminense campeões estaduais. Tá. E aí eu já queria te perguntar, comecinho de Corinthians. A gente separou algumas fotos suas do seu começo de Corinthians. Você é uma das crias do terrão, das mais ilustres, Sim. né? Queria que você contasse o seu comecinho de carreira, se você sempre sonhou em ser jogador, como que foi que você chegou até esse momento de consagração, campeão brasileiro pelo Corinthians? Eu costumo dizer, cara, que o meu sonho foi ser piloto de avião, né? Nunca foi ser jogador de futebol, até porque eu gostava de jogar futebol, mas eu tinha um sonho. E na minha época, você, para entrar dentro do avião, era muito elitizado. Eu morava ali no bairro da Santa Cecília e eu lembro que algumas oportunidades eu ia lá no aeroporto de Congonhas para ver de longe, né? E era um sonho, né, poder entrar numa aeronave e tudo mais. Mas eu gostava de jogar na rua e um dia eu estava jogando no Corinthians do Bom Retiro, na várzea, né? E um treinador do Corinthians da base foi lá, me viu, me convidou para fazer o teste no Corinthians. Eu lembro que eu fui, e nesse dia que eu fui não teve, não sei o que aconteceu lá, eu nunca mais fui. Desencanei. Aí tava jogando na escolinha da aclimação, aí de novo, esse treinador me viu lá e pediu pra ir e tudo mais, e aí eu fui, cara, nesse dia teve, e na primeira, né? Na primeira já fiquei. E na ocasião era terrão mesmo, né? Hoje o pessoal fala, cria da casa, o terrão não tem nada de terrão, é grama sintética, é outra estrutura, é outro momento. Na época a gente não podia nem usar chuteira, porque chuteira já era raro. E aí quando você tinha um tênis meia boca lá, você treinava com o tênis, um terrão, não tinha muito o que fazer. Jogar nesse terrão dessa forma te ajudou? Me ajudou muito, né? Me ajudou muito, até porque você acaba ficando mais calejado, né? Em termos de estrutura física, né? Porque se você tem essa estrutura de hoje e depois passa para jogar um terrão, você vê como os jogadores sentem hoje. O pessoal, qualquer coisinha, o campo tá ruim. Então, na minha época, era só campo ruim. Não tinha muito o que reclamar. Porque até então, quando eu tava lá no terrão, não tinha outra opção. Então, foram 5 anos. 5 anos no terrão. Eu comecei aos 13 anos. E aos 18 anos eu falei para um dos dirigentes, hoje ele é vice-presidente, o seu Eli, ele é vice-presidente do Corinthians, eu falei para ele, vou parar de jogar futebol e vou trabalhar.
porque era ajuda de custo, era o passe de ônibus, nem existe mais essa garotada. Aí você ia falar passe de ônibus, o cara toma até o susto, Você né, não tinha essa obsessão, então, por ser jogador, assim, pra você, se tivesse que mudar... Não, mas na realidade, depois que eu entrei no Corinthians, aí sim, aí veio aquela vontade de ser jogador, até porque, pô, eu tava lá no terrão, e quando você ia lá no Bar da Torre, tinha Sócrates, tinha Casa Grande, tinha Birubiru, tinha Hugo de Leon, tinha Carlos. Pô, eu peguei até o Jairo, né? E eu lembro, nesses 5 anos de terrão aí, algumas vezes eu ia lá para completar o time nos jogos, nos treinos lá. E aí você quer passar do terrão e ir ali para a fazendinha, para o gramado, né? Você tem um sonho ali e você tem ícones também no futebol. Mas, mais do que isso, aos 18 eu estava pensando, pô, preciso dar uma estrutura. Não adianta a mamãe ficar pagando a condução toda vez, ficar dependente da minha mãe, era muito complicado. E aí o Sueli falou, não, calma, calma. E aí eu subi profissional. Aí subi profissional, era o Jair Pisserni, né? Jair Pereira. Jair Pereira, tá. Jair Pereira na ocasião. E aí subi profissional e no meu primeiro ano, em 88, nós somos campeões paulistas. Né? Eu lembro o Viola. Então, você subiu junto com o Viola, né? E Viola, o nome do Viola é Paulo Sérgio, né? E eu Paulo mesmo, Sérgio né? Rosa, ele é de 69 e eu sou Paulo Sérgio Nascimento de 69. Então nós subimos juntos, mas o Viola chegou 2 anos depois que eu cheguei no Corinthians, né? Na base. Mas praticamente crescemos juntos. Eu costumo dizer hoje que saiu do terrão para ser campeão do mundo, só tem 3, né? Só tem 3 jogadores. Você, o Viola e quem é outro? E ele... é a fotinho dele. O Riva, né? O bigode. Então, se mostrar a história, né? Então só tem 3 campeões do mundo que saíram do terrão. Então você olha todo esse universo Corinthians e tudo mais, são poucos os jogadores que saíram do terrão a ser campeão do mundo. E aí eu sou profissional, um momento importante para mim, depois de um tempo sou emprestado para o Novo Horizontino, até para pegar bagagem, eu não queria ir, na época era o Vicente Mateus, eu falei, não quero ir, não, nós já trocamos, o Fabinho vai vir para cá, você vai para lá, eu falei, não quero ir, não, você vai. Nessa época não tinha papo, opção. Né? E aí fui, cara, e eu creio que foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque em Novo Horizontino eu acabei me amadurecendo. Você estando no Corinthians, você acha que você é o top, que as coisas vão acontecer naturalmente. E saindo um pouco, você começa a ter mais experiências. E ali no Novo Horizontino, não tenho o que falar, em 90 nós fizemos a primeira caipira do estado de São Paulo. Novo Horizontino, Bragantino, né? Todo mundo vai lembrar do Nelsinho Batista de Luxemburgo, e hoje Luxemburgo aí, né? Tanto falado aí no futebol pelos corintianos, não corintianos, quem gosta, quem não gosta, né? Mas eu particularmente vivi um tempo importante. Eu volto para o Corinthians do empréstimo, fizemos a final, volto para o Corinthians do empréstimo. Eu tinha propostas de outros clubes, São Paulo, Santos, Palmeiras. E o Vicente Mateus veio com uma proposta para mim, eu falei, não quero isso aí, não quero. Tá bom, então se você não aceitar, você vai ficar treinando aí, eu não vou te vender. E foi isso que aconteceu. As 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, eu não estava inscrito, o time não foi bem, e aí contrataram o Nelsinho Batista. Que era o técnico do Novo Horizontino. E aí o Nelsinho Batista chegou e, numa conversa com o Vicente Mateus, falou, eu quero o Paulo Sérgio mais 22. E o Nelsinho Batista tem uma frase assim que ele falou para mim na ocasião, ele falou, Paulo, o pouco hoje, amanhã é muito. E eu guardei isso, cara. Eu guardei, acertei o contrato. E se você observar a história, né, e a Placar tem histórias e tem números, eu fui o jogador que mais atuou naquele campeonato. De 90? De 90 pelo Corinthians.
E tem um almanaque corintiano também, que tem todas as estatísticas ali. E ali, para mim, foi um ano maravilhoso, porque em um ano, 2 finais e quebrando um paradigma de primeiro título brasileiro para o Corinthians. Em 91, mais importantes da história do clube, com certeza. Aí em 91 vou para a seleção brasileira, começa a ir para a seleção brasileira com o Parreira e aí dá sequência. Né? Que legal. A sua relação com o Nelsinho Batista e com o Neto também desse time de 90, como que era? Muito boa, muito bom. O Nelsinho Batista, eu costumo dizer que ele é um pai, né? Ele é um pai para mim, foi um cara que me ajudou muito, tanto dentro de campo como fora de campo. As pessoas usam uma palavra hoje que é mentor, né? Mas mais do que mentor, foi um cara que me ajudou, foi um professor, foi um amigo, foi um pai, me corrigindo na hora certa, me ajudando nas debilidades, né? De perna esquerda, ele deixava no final do treino: Paulo, vai lá ficar cruzando com a perna esquerda, vai pra forca, fazer cabeceio. Então foi um treinador que teve muita paciência comigo. Teve muita paciência e fez com que eu pudesse ser um jogador dinâmico, né? Tanto é que na ocasião eu jogava em várias posições e no Corinthians cheguei até ser goleiro. E meu relacionamento com o Bugalu, cara, o Bugalu é um grande amigo, né? Um grande amigo, fez uma história em 90 assim, muito impressionante, foi um dos jogadores assim que nos ajudou muito naquela vitória. E eu falo que nós jogávamos em função do Neto, né? Nós voltávamos para marcar, deixava com que ele tivesse mais espaço ali, e ele foi o protagonista. E naquele time de 90 nós não tínhamos vaidades. Então isso não foi que ajudou muito. Não era um time de estrelas, né? Tirando o Neto, era o pessoal... Até mesmo o Neto, quando chegou, não era a estrela principal. Ele acabou conquistando isso. Era um baita do jogador, era um jogador mais importante da nossa equipe, mas aí o rendimento dele o levou a ser o Neto que foi em 90, né? Então, o rendimento dele na temporada com o Nelsinho Batista foi completamente diferente com os treinadores anteriores. O goleiro, você falou que foi o goleiro daquele time era o Ronaldo Giovanelli, que também é outro ídolo, né, da torcida. E hoje se fala muito sobre o Cássio, né, que já ser o maior goleiro da história, talvez o maior ídolo da história do Corinthians. O que você acha? Você que viveu esse período, viu Sócrates jogando, grandes craques, você acha que o Cássio tá no nível desses maiores da história Passou do clube? Assim Ronaldo, será? Cara, eu não posso falar que passou Ronaldo, porque cada um teve o seu tempo, cada um teve o seu momento, né? Nós estamos falando aí de momentos distintos, nós estamos falando de momentos onde que na nossa época não tinha essa mídia de hoje, né? Não tinha essa visibilidade que hoje o futebol tem no mundo inteiro, é completamente diferente. A estrutura que hoje tem, antigamente não tinha, e mesmo não tendo toda essa estrutura que hoje tem, o Ronaldo sobressaiu. Então imagine se um jogador com o talento dele, com a estrutura de hoje, poderia ser muito melhor, muito melhor. Agora, são épocas diferentes, são momentos diferentes, eu creio que todos têm o seu espaço, né, que conquistaram durante todos os anos, então partimos de um princípio que são todos que deixaram uma história importante dentro do Corinthians. Paulo, queria falar então, já pulando para a seleção brasileira, né? Você disputou a Copa de 94 e tinha uma concorrência grande, né? Ali para aquela convocação tinha Ivair, tinha Careca, acabou indo o Ronaldo, né? Que era uma revelação. Você, Viola junto, né? Seu companheiro nessa também, Miller, Romário, Bebeto, assim. Como que foi para você receber aquela convocação? E assim, cara, campeão do mundo, são pouquíssimos no mundo, né, cara? Assim, deve ser um orgulho gigante, né? Você, tá na história, né? Você poder dizer, pô, sou campeão do mundo. Você sabe, cara, que nas convocações do Parreira no início, em 91, eu era
unânime em todas as convocações. Cafu e Dunga, a minha convocação era... todo mundo já sabia que o Paulo Sérgio ia ser convocado. Tinha momentos até que no próprio Corinthians eu não estava bem, mas na seleção eu era convocado e até a ponto de jogar com a 10. Né? Chegou a jogar com a 10 na cheguei seleção? a jogar com a 10 na seleção. Aí na Copa. Então, é lógico que depois que você sai do Brasil, a visibilidade passa aos jogadores nacionais. Só que o Parreira, ele acompanhava o futebol alemão. Né? Então eu saio do Brasil, vou para o futebol alemão e sou vice-artilheiro do campeonato alemão. Pelo Leverkusen. Então sou vice-artilheiro pelo campeonato alemão, e um momento assim muito importante é que a memória das pessoas é muito falha. Eu chego na Alemanha no país campeão do mundo. Sim. Eu chego na Alemanha, no país onde vivia um período de transição na caída do muro. Então eu chego na Alemanha e sou um dos poucos brasileiros a conquistar o espaço, abrir o mercado para os jogadores brasileiros. Então foi um momento assim muito importante, um momento muito bom da minha carreira, porque no meu primeiro ano eu já sou vice-artilheiro do campeonato alemão. Na última rodada eu e Eboá tava com 17 gols, e na última rodada eu não fiz gol e ele fez. Então ele fez 18 e eu fiquei com 17. E aí o Parreira acompanhava tudo isso. E aí veio minha convocação. Mas minha convocação, ela se deu em um jogo contra o Paris Saint-Germain, onde tinha eu e um outro jogador. E o Parreira falou, ó, essa vaga aqui tá entre vocês dois, eu vou colocar tal no primeiro tempo e você, Paulo, no segundo tempo. Depois vocês vão pesquisar. Aí eu colocar até no dia que o Ayrton Senna deu o pontapé inicial e tal. E ali no primeiro tempo esse jogador não foi tão bem e eu no segundo tempo arrebentei, fiz a correria, né, cara? E ali eu vi que, após aquele jogo, eu vi que a minha convocação estava meio que garantida. Então, é lógico você ter jogadores... Naquela época nós podemos falar que tinham 2, 3 seleções. Você poder estar com aqueles jogadores que marcaram história, no caso Bebeto, Romário, nós mesmo, como você frisou, eu, Miller, Viola, Ronaldo Fenômeno, que eram os mais novos que estavam ali no banco, né? Então marcar uma geração como aquela foi muito importante, porque o Brasil não ganhava, faziam 24 anos. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, eu sou um dos jogadores aí que rompi muitos paradigmas. O Corinthians não tinha nenhum título brasileiro, fui lá e conquistamos. O Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E aí fomos lá e vamos torcer para que a seleção agora vai completar 24 anos até a próxima Copa do Mundo e nos Estados Unidos. Vamos esperar que não passe desses 24 anos. Né? Quem sabe. E Paulo, eu separei uma matéria que a gente fez uns anos atrás na Placar. Durante a pandemia, a gente entrou naquela fase de ficar revendo jogos antigos e tal. E eu tinha 5 anos na Copa de 94, não me lembro muito, então foi quase que inédito para mim, né, ver aquilo ali. Eu escrevi essa matéria dizendo que esse time envelheceu bem, porque você vê hoje, talvez sem aquela pressão dos 24 anos e tal, aquele time jogou muito bem, o Brasil dominou os adversários, era um time com muita posse de bola e tal, mas talvez naquele momento, essa matéria, o time que envelheceu bem, ó. Eu me lembro que entrevistei o Dunga para falar sobre isso, que o Dunga fez uma Copa espetacular, né? Tá. E assim, era uma coisa, as pessoas falavam que era um time pragmático e tal, mas era um time muito inteligente, que dominava os adversários, bonito, né? Mas era eficiente. Na realidade, o que eu costumo dizer é o seguinte: a maioria desses jogadores tiveram passagens na Europa. E nós aprendemos como os europeus jogam. O Brasil viveu momentos onde teve seleções que jogou bonito, foram seleções atrativas? Foram. Foi importante esses momentos? Foram, mas não conquistaram. E naquela Copa do Mundo, nós tínhamos uma seleção que nós sabíamos o que nós queríamos, e além de saber o que nós queríamos, nós nos preparamos.
Então, desde dos jogadores mais velhos, no caso do Dunga, Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Romário, Bebeto, que a seleção, a dupla de ataque era para ser Romário e Bebeto, em 90 foi Miller, Careca. E aí esses jogadores, com a experiência que tiveram em 90, dos momentos negativos, das coisas erradas que eles fizeram, em 90 eles falam assim, não vamos cometer os mesmos erros. E isso para nós, os mais novos, foi muito bom, porque você vê um amadurecimento desses jogadores. E aí, cara, foi algo assim que nós tínhamos uma equipe onde nós tínhamos que manter um posicionamento tático muito eficaz para que os dois da frente pudessem fazer gols. E foi isso que nós fizemos. Marcamos muito bem, nós tínhamos 4 linhas, 2 linhas de 4, e em uma hora ou outra nós sabíamos que aqueles dois da frente iriam fazer gol, que no caso Romário e Bebeto, e eles estavam com vontade, estavam com gana, e nós que estávamos no banco torcíamos para esses jogadores. Então nós tínhamos um grupo muito unido, um grupo muito experiente e um grupo que sabia o que queria. Mas o que me chama atenção, me chamou a atenção revendo, é que eu tinha a imagem de que o Brasil fosse um time reativo, que marcasse muito e tal, mas na verdade era um time que tocava muito a bola, né? Até cansava os adversários do tanto que tocava a bola ali naquele... enceradeira. Teve a coisa da enceradeira do Zinho, mas era um time que ficava com a bola, né? E hoje isso talvez seja mais valorizado, né? Até do que na época, né? Então, é aquilo que eu falei para você, né, Luiz? Nós sabíamos que nós iríamos jogar com seleções europeias. Nós sabíamos como as seleções europeias jogavam. Então nós tínhamos que ter a posse de bola. Se você observar no jogo contra a Itália, nós dominamos na final. Nós dominamos. Né? E tanto danado, que na pandemia passaram e muitas pessoas, caramba! E as pessoas não tinham noção disso. Só que a pressão era muito grande. E a pressão do brasileiro era que tivesse um futebol bonito e que pudesse vencer. Só que ali não, ali nós jogamos para vencer, até porque nós tínhamos horário de meio-dia, um calor ensurdecedor, algo assim que matava ali, né? Então, nós nos preparamos com muito afinco. Então, sem dúvida nenhuma, aquela seleção foi uma seleção que marca uma história, deixa um legado importante num momento importante. E aí, depois, bom, na verdade você já estava, né, na Alemanha, a gente separou também uma matéria que tem você e o Zé Elias, acho que ele foi seu companheiro, né, em Leverkusen. Zé, eu carreguei ele nas costas, pô. Conta um pouquinho. Literalmente, cara. Como é que foi a adaptação? Você já falou que já chegou fazendo gol e tal, mas a gente tem umas fotos suas ali na neve e meu tal. filho, Felipe. Você chega, o Elber já estava lá no Bayern. Não. Eu chego na Alemanha, na realidade, só tinham 4 jogadores brasileiros. Tinha eu, o Jorginho, lateral direito, tinha o Franklin, que jogou no Bragantino, depois jogou no Fluminense, e o Mazinho, que jogou no Bragantino, depois jogou no Flamengo. Não é esse Mazinho que jogou a Copa do Mundo. Aí, ó, com o Zé, no carro, com o Zé. Aí eu chego lá, eu falo 4 jogadores jogando a Bundesliga. Sim. Só 4 jogadores. E na ocasião só podiam jogar 3 jogadores em cada equipe. Então no Bayer Leverkusen tinha eu, um tcheco e um romeno. O restante todo de alemães. Então foi um momento assim muito difícil. Foi um momento muito difícil de adaptação, de língua, de cultura. E ali foi algo assim que eu tive que me preparar. Teve momentos assim que eu tive que conversar com a minha esposa. Eu falei, para nós ficarmos aqui, nós vamos ter que aprender 2 coisas. A primeira é a língua e a segunda é a cultura. Então, a partir do momento que nós aprendemos a língua, aprendemos a cultura, as coisas se tornaram muito mais fáceis. O Zé, ele ficou somente 1 ano. Nós morávamos numa parede, né? E nós pudemos ajudar o Zé, toda a sua família, naquele momento, naquele ano. E infelizmente ele ficou só 1 ano conosco, mas fizemos uma temporada assim brilhante, fizemos uma temporada magnífica. E o Zé, ele chegou, acho que foi no meu 4º ano, então foi no ano que eu estava saindo também
porque eu tinha recebido uma proposta da Roma. O Bayer Leverkusen queria que eu ficasse, mas eu recebi uma proposta da Roma e o meu sonho era jogar na Itália, até porque quando estava no Brasil, pô, a gente tinha histórias de jogadores Zico, Júnior, grandes jogadores que passaram pelo futebol italiano e era meu sonho jogar no futebol italiano. E quando veio a proposta da Roma, eu falei, pô, eu preciso conhecer o país diferente. Já a gente volta para a Alemanha quando for falar de Bayern, mas eu queria saber mesmo da passagem na Roma. Essa eu já me lembro, já era criança, mas eu me lembro muito bem de você jogando. Era um time muito bom da Roma, né? Que acabaria depois sendo campeão italiano, mas você jogou no comecinho do Totti, né? Francesco Totti já era super querido, líder do time, mas novinho, né? A gente separou até uns gols seus pela Roma e quase sempre com assistência dele, né? Como é que foi jogar com o homem nesse período aí? Cara, o Kiko, ele era, pô, um baita de um cara. E esse jogo aí, nós ganhamos do Milan, cara. Foi no Olímpico e foi 5. Nós temos 5. Os caras acham que foi o Ronaldinho que inventou sambadinha, mas você já fazia antes. Lá eu ia pra curva sambar lá. Não, em todo jogo. E o torcedor fala, pô, samba Paulo e tal. E ali foram anos, assim, magníficos. Né? Tanto é que na minha primeira temporada na Roma, esse jogo contra a Juventus, até hoje o romanista lembra, né? Até hoje o romanista lembra desses lances. E na minha primeira temporada eu fui artilheiro do time com 12 gols. E na minha segunda temporada também artilheiro com 12 gols, né? Eu e o Totti. E aí, nesse número de gols aí, veio o Bayern de Munique com uma proposta de ganhar Champions e aí eu tive que me transferir. O relacionamento numa equipe italiana, assim, pela cultura, era mais fácil do que no time alemão? Ah, sim. Mais fácil. Até porque, para você entender a fala, quando eu chego na Alemanha eu não sabia nada, nós tínhamos um intérprete. O meu filho, o Felipe, a Carol, eles eram pequenos. Eu chego na Alemanha, o Felipe tinha 1 ano, a Carol tinha meses. E minha esposa teve que ficar no hotel no início e foi tudo muito difícil. Eu não conseguia se expressar com as pessoas. E quando você chega na Roma, é completamente diferente. Você começa a aprender a língua, mas com uma facilidade maior. Você chega mais adaptado. Lógico que o futebol italiano assim exige um comportamento completamente diferente do futebol alemão. E aí eu tive que me amadurecer um pouco até na questão de jogar, né? Porque ali na Itália eu vivi um momento assim que trabalhava-se muito a parte tática. Questão tática, os treinadores e o treinador que eu tive, o Zeman, trabalhava muito essa parte tática e para mim foi um aprendizado assim muito bom. Quem foram os treinadores que mais te marcaram assim na Europa e que talvez eventualmente mais te causaram dificuldade de adaptação, que pegava no seu pé? Tem alguém que você lembra mais assim que você sofreu mais, digamos, com esse treinador? Bom, um treinador que eu posso dizer assim que foi fraco mesmo, como era o Jupp Heynckes? Não era o Jupp Heynckes. Como que era o nome do treinador? Cara, ele foi tão ruim pra mim que ele ficou até pouco tempo lá. No Leverkusen ou no Bayern? No Leverkusen, né? E aí ele foi tão ruim que ele pegava no pé, começou a me colocar de ala. E eu nunca fui um jogador. Eu sempre ajudei na marcação para ajudar, mas eu era um jogador de chegada. Tanto é que os gols que eu fiz eram muita chegada e muita velocidade. E aí eu tive um problema com esse treinador lá. Agora vamos pro bom, né? Vamos pro bom. E eu não tive muitos treinadores. Para falar a verdade, eu tive Stepanovic no Bayer Leverkusen, esse treinador que até esqueci o nome, fraco. E aí depois eu fui para Roma, tive o Zeman, um treinador. No Bayern de Munique tive o Ottmar Hitzfeld. Então, na Europa,
pelos títulos e por tudo que eu conquistei, foi o Hitzfeld. O Otmar foi... Em termos de táticos, não tanto, mas ele sabia lidar com os jogadores. E nós tínhamos um plantel muito bom no Bayern de Munique. Nós tínhamos um grupo muito bom. Quando você mencionou sobre o Giovanni Elber, o Elber, eu acho que ele chega no campeonato alemão em 94, 95. Eu chego em 93. E ele chega no Stuttgart, né? E depois aí sim começa a sua trajetória no futebol alemão. Agora, no Bayern de Munique foi completamente diferente. Me cantaram aqui que é o Peter Hellmann, é esse treinador? Não, Peter Hellmann, ele era auxiliar. Ah, tá. Peter Hellmann, ele era auxiliar, tanto é que depois saiu esse treinador ruim, e aí o Peter Hellmann assumiu, e quase nós caímos para a segunda divisão, cara. O Leverkusen, caramba. Quase caímos para a segunda divisão. Caramba. Quem era o treinador? Stepanovic? Não. Não, Stepanovic eu chego com Stepanovic. Sei. Aí depois chega... Riebeck, é isso? Estão me cantando aqui uns nomes. Vão falando Riebeck. Não. É o Riebeck. Ele isso mesmo, Riebeck? Ah, boa. Erich Riebeck. Mano Mas o que ele fez de tão... Ele é muito ruim, muito ruim. Primeiro, ele já chega, nós vamos pra pré-temporada em Tenerife. Aí nós chegamos lá em Tenerife, o calor legal, tal, mas não tinha campo pra treinar. Depois que nós ficamos sabendo que ele tinha casa lá. Tá explicado. Aí ele levou a gente pra fazer pré-temporada em Tenerife. E aí, porque o cara tinha casa lá. E outra coisa, cara. Como eu falei pra vocês, os alemães nós vivíamos um período de transição, a caída do muro, dos alemães da ocidental, oriental, e aquela junção. E havia muitos ciúmes, né, cara? Porque eram poucos estrangeiros. E eu tava sobressaindo no Bayer Leverkusen. Eu era o cara. E isso, querendo ou não, alguns alemães tinham ciúmes, cara. Tinham ciúmes. E alguns deles foram conversar com ele. Tipo... O Paulo tá incomodando, né? E aí ele me coloca em posições que... Eu lembro que quando mandaram ele embora, o dirigente chegou pra mim, o Carlos chegou, e aí, Paulo, agora você tá feliz? Eu falei, agora tô. E aí eu fiz com que o time não caísse. Aí, no último jogo contra o Kaiserslautern, nós precisávamos de 1 ponto. E eu dei a vida naquele jogo ali. Eu lembro que até os torcedores no final me levantaram, ficaram... Eu tenho umas imagens aí nas minhas redes sociais que mostram esse momento. Então eu saio do Bayer Leverkusen deixando um grande legado. E Paulo, você é super respeitado lá, tanto que até hoje é embaixador do Bayern de Munique, né? Fala alemão perfeitamente, tem uma vida lá praticamente, né? Você me disse que vai viajar para lá em breve. Queria saber se em algum momento você sofreu preconceito, racismo por lá, se isso te afetou em algum momento. Essa é uma pauta que sempre volta na Europa como um todo, né? Bom, cara, eu costumo dizer o seguinte, o mesmo racismo que tem lá tem aqui. Então não é nada assim que você vai falar assim, pô, o alemão é racista. Não, aqui também, no nosso próprio país tem o racismo. Nós estamos vivenciando isso daí, tá abertamente aí. Estive vendo agora uma postagem de Salgadinho, o pessoal em uma companhia aérea aí, não vou nem mencionar o nome dessa companhia aérea, mas com pessoas irresponsáveis, pessoas que usaram de racismo, e isso me entristece muito. É lógico que eu lembro que quando nós fomos jogar em Dresden, e aí eu tocava na bola, o pessoal fazia Aí ao mesmo tempo, quando o Kahn ia pra bola, eles faziam Aí eu falei assim, então não é muito sobre cor da pele, é mais mesmo pra impressionar. E eu sempre, cara, usei da seguinte forma contra tudo isso, cara, gols. Resultado. Então a minha resposta sempre foi com gols. A minha resposta foi sempre com bom futebol. Tanto é que depois de 20 anos que eu parei de jogar futebol,
20 anos que eu saí do futebol alemão, hoje eu sou embaixador do Bayern de Munique, embaixador da Bundesliga. Então deixo um legado porque você acaba passando por tudo isso. Eu aprendi a cultura, eu aprendi a língua, então isso fez com que eu pudesse olhar para a minha área profissional e as pessoas me respeitarem. Então, essa questão de racismo é ignorância, né? Isso nunca vai acabar, por mais multa que você possa dar, suspensão, nunca vai acabar. É lógico que nós temos que lutar e fazer com que as pessoas que se portam dessa forma tenham que ser banidas dos locais. Agora, é um tema que vai sempre existir. Você mencionou o Oliver Kahn na sua resposta. Como que era a relação com ele, nos bastidores? Era malucão mesmo? Igual parece ser? Cara, o Oli, ele sempre foi um cara completamente diferente dentro dos gramados, né? Dentro do vestiário conosco, era uma mãe, cara. Era uma moça, cara. Eu lembro que todo goleiro é assim, né? Meio pancadão, né, cara? Eu lembro do Ronaldo. O Ronaldo no Corinthians, quando ele ficava enchendo a gente, eu e o Ezequiel pegava e ia bater nele, né? Ele saía correndo e tal. Aí ele chamava o Wilson, o Macarrão, que era o outro goleiro. Ele chamava lá pra ajudar ele, mas a gente sempre batia nele. E o Oli Kahn era uma mãe, cara. Mas dentro de campo ele era diferente. O Oli Kahn era aquele jogador que, se você no treinamento, se você chegasse na cara dele e desse uma porrada, ele não falava nada. Mas se você fosse querer dar uma cavadinha, jogar por baixo das pernas dele, ele corria atrás de você pra te bater, né, cara? Ele era meio doidão, mas é um cara assim, muito responsável, muito profissional, sempre foi muito profissional, mas doidão, como todo goleiro. Todo goleiro é meio doidão, né? A gente separou algumas fotos suas no Bayern. Essa foi a melhor fase da sua carreira, o auge da sua carreira na Europa? Foi no Bayern ou foi na Roma? Onde você foi mais feliz, assim? Eu costumo dizer que eu fui feliz em todos os times que eu passei na Europa. Eu creio que cada um teve a sua parcela de importância. Um Bayer Leverkusen, eu chego. O Bayern de Leverkusen, ele tinha uma mentalidade de se classificar para a Copa UEFA. E eu chego com uma mentalidade vencedora, até porque eu saí de um Corinthians que você sai, você tem uma mentalidade, você cria uma mentalidade de vencer, de ganhar, de conquistar, e eu chego no Bayer Leverkusen dessa forma, a ponto de um dia em uma entrevista eu falei que eu queria ser campeão da Champions e deram risada, e eu levei esse time do Bayer Leverkusen a ser vice-campeão alemão pela primeira vez. E foi minha última temporada, onde eu fui artilheiro da equipe e levo esse time ao Bayer Leverkusen a jogar uma Champions. Então, eles quase ganharam em 2012. Né? E aí, depois eu saio do Bayer Leverkusen e esse Leverkusen começa uma projeção vencedora, né? Traz jogadores, aí chega o Zé, chega Lúcio, Paulo Rink, aí passaram-se muitos jogadores, Luan, passaram muitos jogadores, Roque Júnior, passaram muitos jogadores brasileiros, a ponto de ter até colônia de brasileiros no próprio Bayer Leverkusen. E na Roma, nós tínhamos uma grande equipe, e eu fui artilheiro dessa equipe. Então, eu tive meus momentos bons, não foram com títulos. Tudo isso foi se concretizar no Bayern de Munique. Aí sim, os títulos ali, jogos bonitos não iam adiantar, gols não iam adiantar, mas só o resultado. E o resultado apareceu. E aí, mais uma vez, eu quebro um paradigma. E no Bayern de Munique, o Bayern tinha perco a final em 99, eu estava na Roma. Nessa, né? Nossa, eu estava na Roma, no último doída, né? Foi doída. Mas se prepararam para vencer novamente essa Champions e conquistamos a Champions League depois de 25 anos. Então, os jovens de hoje olham o Bayern de Munique ganhando toda hora, conquistando títulos toda hora. Naquela época não era assim, né, cara? Então, nós conquistamos aí a Champions
depois de 25 anos. Eu lembro que tinha um atacante grandalhão, o Janker, né? Carsten né? Janker. Nós tínhamos um time muito bom. Nós tínhamos no ataque o Carsten Janker, nós tínhamos o Mehmet Scholl, jogador da seleção, o Elber, Il, depois chegou a Roque Santa Cruz, Cláudio Pizarro. Então, nós tínhamos assim um grupo muito forte. E aí, conquisto o campeonato alemão, a Copa da Alemanha, a Supercopa. Depois vamos para o Mundial de Clubes contra o Boca, numa final contra o Boca. E aí eu começo a impulsionar os jogadores. Para nós esse título é importante. Tanto é que quando nós ganhamos esse título do Mundial de Clubes em Tóquio, nós voltamos para a Alemanha e no nosso primeiro jogo na Alemanha começam a cantar Wir sind die Nummer 1 der Welt, Wir sind die Nummer 1 der Welt. Nós somos o número 1 do mundo, nós somos o número 1 do mundo. Então, a importância da competição passou ali a existir por causa daquele título. Você fez parte dessa mudança de pensamento do Mundial de Clubes. Sim. E era uma época que, de fato, havia uma concorrência muito grande, né? O Boca chegou para esse jogo, assim, não era... era de igual para igual mesmo, e outra né? coisa, o Boca ficou lá 10 dias se preparando. Era o atual campeão do mundo, né? O Boca. E nós chegamos às vésperas. Porque o que eles tinham dado, falaram, não, nós não podemos ficar muito tempo, nós temos que ficar um tempo, senão vai dar jet lag, vai dar esses problemas, então, não, vamos chegar, vamos pro jogo e acabou o jogo, voltamos para a Alemanha. E foi tudo bem planejado, E, pô, você não voltou para a seleção, né, depois de 94? Não, né? não. O que aconteceu? Porque você teve grandes fases mesmo, Sim. Aqui de uma concorrência grande, claro, mas... Você ficou decepcionado em algum momento? Eu fiquei, vou falar pra você, teve uma época que eu fiquei sim, até porque o que eu tava jogando na Europa e o Bianchi, que era um treinador da seleção argentina, era para ser meu treinador na Roma. E ele me contratou e ele falou, não acredito como você não tá na seleção. Tanto é que no Mundial de Clubes, ele era o treinador do Boca e ele falou, eu não acredito como você não está na seleção. Mas a gente sabe que... Você chegou a trabalhar com ele na Roma ou não? Não. Deu tempo? Ele foi demitido antes. Aí ele foi demitido antes. Ele brigou com o Totti lá, a gente contou essa história um tempo atrás na Placar. Ele queria vender o Totti, aí o presidente falou, não, você que vai embora. Briga desnecessária. Arrumou uma briga desnecessária. Mas é lógico que fica assim, aquele gostinho que eu poderia ter dado ou rendido muito na seleção, mas a gente sabe que essas questões burocráticas e de treinadores assim acontecem. Hoje, olhando para o futebol alemão, você vê poucos brasileiros, né? De cabeça assim, eu nem sei se vem algum nome. No Bayern não tem. Não tem no Bayern, não tem no Dortmund. Por que a Alemanha está vivendo essa fase sem estrangeiros, na verdade, né? Apostando muito mais na geração da Alemanha mesmo. Na realidade, estrangeiros tem, muitos. O que aconteceu, e também eu fui pesquisar, por que não mais os brasileiros? Você pode ver que a maioria dos nossos atacantes hoje é Inglaterra, né? Se nós falarmos aí, nós temos E são poucos os atacantes que nós temos também, que despontam assim. Então, caiu muito. Na minha época brotava, né? Atacante bom no nosso país e toda hora tinha lá. E o futebol mudou muito. O futebol mudou muito. O mercado abriu muito. E aí o que eles falam é que o que tem no Brasil, eles têm na Europa. Então o diferencial não dá mais para arriscar. Então se tiver que arriscar por causa da língua, da cultura, nós vamos arriscar num jogador que está pronto aqui na Europa. Não vamos mais trazer de fora. O último, infelizmente, de decepção foi o Breno,
né? Um jogador que saiu do Brasil e foi direto para o Bayern de Munique. Então, os últimos 2 jogadores que também não tiveram assim uma passagem brilhante e deixaram assim um pouco as portas fechadas foi o Coutinho e o Douglas Costa. Então foram jogadores assim que se tivesse um pouco mais de paciência, poderiam ocupar os seus espaços. Até eu conversei com o Douglas Costa, calma, tem um pouco mais de paciência. Com o Coutinho, eu falei, pô, aprende a língua, você vai se dar bem aqui. E, infelizmente, esses brasileiros não conseguiram ter um êxito. O último que teve assim, um tempo maior no próprio Bayern de Munique foi o Rafinha. Eu lembro também do Rafael no Mönchengladbach também, que teve um período maior, né? Em times menores acho que ainda tem alguns brasileiros mais Paulo, eu queria te perguntar sobre um tema que é da naturalização de jogadores. Você já tinha jogado na seleção brasileira, mas se não tivesse, certamente teria recebido um convite para jogar na seleção. Eu recebi para me naturalizar alemão. O Paulo Rink chegou a jogar, naquela sua época chegou a jogar na seleção da Alemanha. Vários brasileiros hoje você vê na seleção italiana, espanhola, então... antes era talvez um tabu, assim, hoje em dia já é super natural, acho até, na minha opinião, às vezes um pouco exagerado, tem muito estrangeiro, muito naturalizado. O que você acha disso? E queria saber se você gostaria de ter jogado na Alemanha se tivesse tido a oportunidade, se não tivesse jogado pelo Brasil, teria aceitado? Na realidade, quando eu começo no Corinthians, e lógico que o primeiro sonho era você jogar na equipe principal. Era o meu sonho jogar na equipe principal. E depois, lógico, que é vestir a camisa da seleção brasileira, ser campeão do seu país. E eu tive essa oportunidade. Em 91, como eu falei aqui, começa a minha trajetória. Foi Parreira. Parreira primeiro. Parreira. E aí começa a minha trajetória na seleção brasileira. É lógico que você jogando no futebol alemão, as pessoas vindo atrás de você fazendo um belo trabalho, te elogiando, gostando do seu trabalho. É lógico que se eu não tivesse vestido a camisa da seleção brasileira, com certeza eu vestiria a camisa da seleção alemã, como eu mencionei aqui. Né? Você está no país alemão, você aprende a língua, você aprende a cultura, você começa a ser visto pelos alemães, prestigiado pelos alemães, e aí dá aquele gostinho, sem dúvida nenhuma. No seu caso, sem dúvida, você tinha toda a identificação. É que hoje tem alguns casos, né? A gente até fez uma nota do Reteg, né? O jogador ele é argentino, joga no Tigres e está sendo convocado pela seleção da Itália sem nunca ter ido olhando pro Galopo também, do São Paulo. Fora tantos jogadores aí que estão aí, Bequistão, e vai para lá, brasileiro que você nunca viu, já se naturalizaram, japonês. A gente viu na última Copa a seleção do Catar também, né? Muita gente de fora. Ô Paulo, deixa eu te perguntar, aqui a gente trata muitas vezes como vexame as campanhas da seleção brasileira, então cai nas quartas de final para a Bélgica, muita gente acha que é vexame e tal. Como que é encarado na Alemanha as últimas campanhas da seleção, que caiu na primeira fase 2 vezes seguidas depois do título em 2014? Eles enxergam esse tipo de coisa de uma maneira diferente da gente ou também é tratado como uma realidade, os alemães hoje estão mais calmos, né? Depois de 2014, da enxurrada que foi pra cima de mim, da gozação de Schweinsteiger, do Podolski, que eu chegava lá, os caras já começaram, e aí, Paulo, o que aconteceu lá? Ô, cara! Aí, só falando e eu ficar quieto, a gente tem que ficar quieto, não dá pra falar nada, né? Agora, nos últimos anos, a seleção também alemã já não tá prestando mais aquele futebol, então hoje já é menos, né? Mas sem dúvida nenhuma, para nós, o país do futebol, viver esse momento, pela estrutura que tem, pelos jogadores que tem, essa última Copa do Mundo eu tinha certeza que nós iríamos ser campeões. O Brasil. Pelos jogadores que tem, pela estrutura que foi montado. Infelizmente o futebol ele traz surpresas.
né? O futebol nos dias de hoje, se você não manter o foco, uns 90 minutos, uns 120 minutos, você é surpreendido. E, infelizmente, não se manteve o foco, o posicionamento, a concentração durante o jogo contra a Croácia e ficamos de fora, né? Fazemos o gol e depois os jogadores experientes que nós temos dentro daquele plantel não souberam ter a maturidade de segurar a bola, de fechar a casinha. É o que eu falei para você que nós tínhamos em 94. Nós tínhamos um time muito maduro, sabíamos a hora de fechar a casinha, de se postar ali, de ficar, de esperar o time chegar e tocar a bola, de não dar o bote, falta, às vezes, né? Fazer a falta. Então nós tínhamos um time muito experiente, muito experiente. Como eu achava que esse time da última Copa do Mundo fosse tão experiente como nós, mas infelizmente não foi assim. E você citou o 7-1, né? Realmente essa é uma questão curiosa, assim, como que foi para você estar na Alemanha quando o Brasil foi penta e ter toda essa relação com os caras em 2014, assim, rola mesmo essa brincadeira? Às vezes o pessoal pega pilha. Você tipo zoava assim, eles zoou eles. Penta? É lógico. Até porque, cara, quando você tá jogando na Europa, o Brasil ser campeão, isso é bom pro brasileiro. Então, todas as vezes que o Brasil tinha êxito, era bom para nós, porque nós éramos valorizados. E todas as vezes que nós não tínhamos êxitos, nós éramos gozados. Tanto é que em 2014, depois de 7-1, eu fui lá e começar a tirar um barato, né? E aí não tem muito o que você falar, você tem que dar risada e vai falar o quê? Ali não tinha Até porque mesmo. Você não tá lá dentro do gramado, você fica, pô, eu cheguei a escutar do Neuer que eles tiveram que dar uma segurada. Né? Segundo tempo ali. Viu um time muito nervoso, viu um time. Você para entrar em campo, você olhar pro jogador e achar que o cara tá nervoso, jogadores como os nossos. Então a Copa do Mundo no Brasil, eu acho que não fez bem, cara. Não fez bem pros nossos jogadores. E eu vou fazer uma pergunta agora que talvez vai te surpreender, mas a gente estava comentando, a gente é fã de reality show. Nossas esposas, vai. Vou botar com uma... Nossas mulheres gostam de assistir BBB. E teve um dia que eu estava assistindo lá, a Domitila Barros, uma das participantes, ela estava falando, eu conheço os jogadores, porque ela foi Miss Alemanha, então eu conheço muitos jogadores e tal. Tem o Lúcio, o Juan, tem um que é muito simpático, que jogou na Roma, tal. Ele jogou no Bayern, tal, o Paulo Sérgio, tal. Então eu queria te perguntar se você deve ter encontrado ela em eventos da Bundesliga, que eu acho que ela fez alguma coisa assim. Você assistiu o Big Brother, torceu por ela, ou você não estava muito por dentro dessa? Não estava muito por dentro dessa, é novidade para mim. Cara, eu sempre tratei muito bem as pessoas, né? Hoje, como embaixador da Bundesliga, e quando eu fui convidado para ser embaixador da Bundesliga, eu sempre falei para eles que eu queria fazer um trabalho no Brasil. E antes da pandemia, nós fizemos o Bundesliga Experience, e por 2 ocasiões no Rio de Janeiro, fizemos torneios de comunidades. E nesses torneios de comunidades nós convidamos várias pessoas para estarem com a gente lá, atletas, famosos. E durante todo esse período agora, há pouco tempo, nós inauguramos uma quadra no Vidigal, no Rio de Janeiro, uma reforma numa escola no Rio de Janeiro, e a Bundesliga tem feito isso. Então nós estamos fazendo um trabalho muito de aproximar o futebol alemão dos brasileiros. E isso está surtindo um efeito assim muito legal, muito bom. E foi esse o propósito que eu trouxe para a Bundesliga como embaixador. Você joga no time de lendas do Bayern também? Tem um time, né? Jogo. Inclusive, agora nós temos um jogo dia 23 deste mês, na Áustria. Nós temos um jogo e eu vou para lá dia 19. Depois tem vários eventos da Bundesliga ou do próprio Bayern de Munique nesse período. E aí depois nós temos um evento de abertura em julho.
E eu acho que agosto, setembro tem um jogo contra o Chelsea. Você sente falta de jogar bola? Você gosta ainda de jogar bola? Tem prazer assim de bater uma bola? Tem gente que não quer mais saber, né? Eu gosto, mas também não é aquela fissura. Hoje eu tô mais treinando do que propriamente jogando bola. Hoje não, hoje eu tava lá com o Oscar jogando bola, né, no clube lá que nós jogamos. Mas de vez em quando eu saio assim pra brincar um pouco, pra descontrair um pouco. Legal. Quando você se aposenta, né, você tem uma experiência como técnico do Red Bull Brasil. Como foi a experiência como técnico e a sua visão em relação a esse clube empresa, né? Porque na Alemanha, por exemplo, você tem o Red Bull Leipzig, que tem uma relação um pouco forte com a torcida, né? As torcidas da Alemanha, enfim, não tem tanta simpatia assim com o Leipzig. E como que foi essa experiência com o Red Bull Brasil? Na realidade, eu era vice-presidente na Federação Paulista de Futebol. E o Brunoro, ele me traz um convite para ser coordenador desse novo projeto ou treinador. Aí eu falei assim, acho que eu vou ser treinador, vou ver como que é essa experiência, né? Aí trouxe o Odair Patriarca, que jogou comigo no Bayer Leverkusen, no Novo Horizontino. Jogou na seleção, jogou no Palmeiras e trouxe ele como auxiliar técnico, que ele já era técnico na ocasião e ele pôde me ajudar muito na nossa formação. Aí é aquele negócio, você faz peneira, você tem que fazer um catarro para jogar B do Campeonato Paulista, nós jogávamos no Moisés do Carelli e treinávamos num campo com dimensões bem inferiores, no início eu tive que levar material de treino, então foi um início assim onde você participa de uma montagem. Não foi aquele negócio que você pegou tudo pronto, tá tudo pronto aqui, vai lá e desempenha. Não. Então foi um momento assim que nós tivemos que montar uma estrutura e depois de 6 meses num jogo, eu aprendi muito com o Nelsinho Batista, né, cara? No vestiário, quando a coisa não vai, você pega a laranja, joga e grita e pá e tal. Aí nesse jogo, num jogo contra o Primavera, eu cheguei no vestiário, pá, tá. E aí no dia seguinte o dirigente me chamaram lá e falou, Paulo, assim não dá não, tá? Me mandaram embora. E você nunca mais quis saber. Aí eu falei, o quê? Pra ficar sendo mandado embora assim, por causa disso? Falei, não quero sair pra minha vida não, cara. Bom, já encaminhando aqui pro fim do nosso papo, Paulo, a gente separou também uma matéria sua no final de carreira no Bahia, né? Foi o seu último clube, né? Como é que foi lá, cara? O que não deu certo no Bahia? Não gosto nem de falar dessa ocasião aí. O Bahia é um grande clube, né, cara? Um grande clube, mas uma gestão péssima. Eu lembro que, primeira coisa, eu sou um cara que aprendi a cultura alemã. E eu lembro que quando eu estava na Roma, o Bayern de Munique veio e me fez uma proposta para retornar para o futebol alemão. E eu acertei o meu contrato com eles assim, ó. Não precisou de mais nada. Não assinei nada. 10 dias depois me chega o Borussia Dortmund, me oferecendo 2 vezes mais que o Bayern de Munique me ofereceu. Eu não aceitei, porque eu tinha dado a minha palavra. Eu chego no Brasil, eu falei, poxa vida, aí aparece o Paulo Maracajá, vem conversar comigo, eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente, né? Sair um pouco do eixo São Paulo, Rio, quero fazer um pouco coisa diferente. E eu conheci, quando eu jogava no Bayer Leverkusen, eu conheci o Rodrigo, lateral direito, que também depois foi jogar no Corinthians. E eu chamava o Baianão, né? Brincava com ele e tal. E eu gostei muito da família dele. Gostei muito da Bahia, porque eu conheci o intermédio dele. E aí, quando eu recebi a proposta, eu dei minha palavra pro Paulo Maracajá. Bateu uma semana depois, o Nelsinho Batista, ele me convida para ir pro Flamengo. Isso em 2003. Falei, professor, eu dei minha palavra pro Paulo Maracajá. Chego no Bahia, cara, depois de 3 meses, eles me falam assim, Paulo, vamos pagar metade de um salário. Falei, não.
liguei pro meu funcionário que estava aqui em São Paulo, eu estava com o meu carro lá em São Paulo, vem para cá. Fui lá no Bahia, no finalzinho da tarde, não quero mais. Rescisão de contrato, não quero. Pô, você paga metade. Não, metade, né? Não quero. E aí peguei o carro de manhãzinha, cara, acho que era 4, 5 horas da manhã. Peguei e voltei pro Brasil, ninguém me achava, pra São Paulo, ninguém me achava. E me ligavam, ninguém me achava. E aí, cara, eu falo que, infelizmente, foi o único clube que eu tive uma passagem assim que foi muito ruim. Não pelo clube, mas pela gestão. Certo. É uma coisa que a gente deixou passar só para retomar, voltando um pouquinho lá atrás no Corinthians, né? Você teve aquela final contra o Palmeiras, do Paulistão, 93. O Luxemburgo, inclusive, era o técnico do Palmeiras. Tá aí na pauta. Não sei se ele recente, fechou o Corinthians. A gente tá no dia, bem aqui no dia. Confirmou? O pessoal fazendo confirmou. Como que foi disputar? Confirmou, Luxemburgo? Parece que sim. Tá perto, né? Pelo menos. O pessoal me cantou aqui que parece que oficializou. Então, como que foi disputar essa final, o caos depois do segundo jogo, a entrada do Edmundo? Famosa entrada do Edmundo foi você, né? Então, cara, em 93, ninguém achava que nós íamos chegar naquela final. E para quem não sabe, para os mais novos, o futebol paulista ele era mais importante que o futebol brasileiro. Que o Campeonato Brasileiro. Então o foco era sempre no futebol paulista. E aquela final, cara, era uma final marcada de algo muito importante, né? Era tirar o Palmeiras da fila. E o Palmeiras tinha investido muito dinheiro. Muito dinheiro, muito. Grandes contratações. E o Corinthians não tinha essas grandes contratações. Se você observar o nosso grupo, era praticamente o mesmo. E aí no primeiro jogo já minaram o nosso time, né? Tiraram o Moacir, e aí começam a minar o nosso time. Mesmo assim a gente vai e ganha. Com um time mesmo inferior do Palmeiras. E no segundo jogo começam a minar o nosso time também, cartões amarelos. Muitos vão falar da entrada do Edmundo. Né? Mas antes dessa entrada do Edmundo, teve a entrada do Roberto Carlos em mim. Se tivesse VAR hoje, e não sei se vocês viram o jogo Botafogo e Flamengo, o jogador do Botafogo que foi expulso, foi muito menos do que aconteceu a entrada do Roberto Carlos em mim. Se o Roberto Carlos era expulso, se o Edmundo era expulso, por mais que eles tinham um grupo muito mais forte que o nosso time era um time muito determinado. Muito determinado. E eles não iriam ganhar da gente. Só que ali começaram a minar. E aí começaram o Henrique, o zagueiro, o Márcio, o Ronaldo. Aí começaram a minar. E aí nós podia jogar ali um ano. Que a gente nunca ia ganhar daquele time do Palmeiras. Porque já carta marcada. Aquele lance com o Edmundo é muito repetido, marcante, emblemático, né? Você brinca com ele, com o Godoy ali, entendeu? Já dá pra Se naquele lance o Edmundo é expulso e o Palmeiras tendo que jogar com 10 para reverter o placar conosco com 11, ia ser muito difícil. Paulo, já então encaminhando para o final, eu queria te perguntar se você conseguiria escalar 11 dos seus melhores companheiros, o do goleiro e o treinador também, dos melhores com quem você já atuou. Tem de bate-pronto essa aí? Cara, é difícil. Difícil, hein? Né? É difícil, ser tão de bate-pronto. É difícil, porque se eu falar para você, goleiros, Tafarel me deu bicho, Ronaldo me deu bicho, Oliver Kahn me deu bicho. Então, de goleiro já tá difícil. Aí como que eu vou escalar um desses três? Aí se você for falar, eu vou ter que falar o Tafa, porque Copa do Mundo, né, cara? Qual o título mais importante? Foi Copa do Mundo. Aí você vai falar assim, lateral direita. Lateral direita... Jorginho. Cafu. Jogou o Cafu na Roma também. Na Roma.
pô, caramba, você pegar um dos dois, vou falar Copa do Mundo, Jorginho. Lateral esquerdo. Um que eu me dei muito bem foi Vicente Lizarazu. Lizarazu francês, campeão da Copa do Mundo 98. Aí a dupla de zaga. Pô, cara, um cara que eu gosto muito é do Aldair. Aldair foi um jogador assim que marca uma história assim brilhante, juntamente com o Márcio Santos. Né? Márcio Santos, Aldair naquela Copa do Mundo assim foi assim brilhante, né? E eu joguei com o Márcio Santos tanto no Novo Horizontino como na seleção. Aí vamos pro meio campo. Pô, meio campo eu vou pôr Ben Schuster, vou pôr Totti, vou pôr Lothar Matthäus, e aí no ataque eu, Romário e Bebeto. Pô, se escalou, tem gente que vem aqui nessa escala. Tem que se escalar. Lógico. E o treinador? O treinador eu vou pôr Parreira. Parreira. Bacana. Campeão do mundo, né? A última, Henricão, vamos nessa. Pra fechar? Pra fechar, queria perguntar do Haaland. Você acompanhou provavelmente bem de perto ele na Bundesliga, né? E agora no Manchester City segue numa sequência de gols, assim, impossível. Qual a sua projeção pro Haaland? Então, eu vi uma entrevista do Pepe, o Pepe Guardiola, e eu achei muito importante, como eu já entrevistei o Fernando Diniz, a preocupação do treinador com o atleta, com o futuro do atleta. E nessa entrevista do Pepe Guardiola, ele fala assim, nós temos um staff que se preocupa com o Haaland. Porque fazer gol ele sabe. Tem velocidade? Tem. Tem impulsão? Tem. Tem qualidade? Tem. Mas até onde esse jogador vai chegar com essa altura dele, com esse corpo, com esse físico dele? Então, se não cuidar bem desse jogador, você perde esse jogador muito rápido. Então, eu creio que é um jogador que, bem cuidado, pode ser um dos melhores do mundo aí. Ele tem números, assim, absurdos, né? Na primeira temporada já 30 e tantos gols, assim. Você se lembra de ter visto algum atacante com esse estilo dele, assim, e com tanto faro de gol, uma máquina desse jeito, assim, pra fazer gol? Tinha alguém que você... Pô, você esquece rápido, né? O Robert Lewandowski, pô. Mas não fez tanto. Boa, mas puxou sardinha do Bayern. O homem é uma máquina também. Você tá muito BFB, hein? Tem que trazer pro Bayern aqui também. Não é só Borussia, pô. Mas são atacantes desse nível. Hoje em dia, os caras, tipo, na sua época, né? Assim, a gente tinha tantos atacantes espetaculares, mas assim, parece que não batia esse número de gols. O que aconteceu? Que hoje os caras estão fazendo 50 gols por temporada, assim, né? Mas você dividia muito, né? Então, em os clubes você dividia muito as responsabilidades, né? Tanto é que se você observa uma Copa do Mundo de 2002, você tem Rivaldo, você tem Ronaldinho, você tem o Fenômeno, você tem Kaká, você tem muitos jogadores que ali podiam ser protagonistas, né? Então, infelizmente, o número desses jogadores, você vai achar ele um em cada equipe. Você vai achar um em cada equipe. Tanto é que hoje, se você observar a equipe do Bayern de Munique, você não tem aquele cara goleador, aquele cara de área. Você não tem mais esse jogador. Então são poucas as equipes que têm esse jogador. Tanto no Brasil como lá fora. Maravilha. Henrico, obrigado por me ajudar nessa. Prazer. Paulo, valeu, prazer Ulisses, enorme recebê-lo aqui. Espero que tenha gostado também. Valeu, foi um prazer estar com vocês aí. Convidando a todos a seguir a Placar TV, se inscrever, ativar o sininho. Semana que vem tem mais redação. Obrigado.